Vênia Casagrande, a polêmica com Pedro segue agitando os bastidores do Flamengo. O atacante fez o primeiro pronunciamento e segue treinando para a partida contra o Santos. Só que tem um detalhe, ele não vai jogar contra o Santos. Ele não foi relacionado. Não foi relacionado mais uma vez, né? A reportagem é da Alcilene Brito e na volta a gente tem essa atualização da informação que foi agora há pouco. Cadê? O nome de Pedro nunca foi tão falado no Flamengo ultimamente, mas não do jeito que os rubro-negros esperavam. O comportamento dele nos treinos tem sido criticado principalmente por Filipe Luís, que deu uma forte declaração. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. Na segunda, o atacante se reuniu com os demais companheiros antes das atividades. Filipe Luís não participou do encontro. Ele não pediu desculpas pelo ocorrido e sim admitiu que se sentiu desrespeitado por ter sido colocado à venda e com o vazamento das conversas. Nas redes sociais, o atacante se pronunciou e disse: "É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito." A repercussão do caso tem dado o que falar e dividido opiniões. Eu acredito que o Pedro tem errado com o Flamengo, com a equipe, né, de ter faltado o treino, né, não ter faltado. Na verdade, ele saiu antes do treino, tá? Mas acredito que as críticas do Filipe Luís poderiam ser internas, né? Eu acredito que a atitude do Filipe Luís vai refletir positivamente, né? Ele tem o grupo dele na mão, entendeu? Não que, apesar dele ser um ídolo, que não ocorra com outros jogadores também. A maioria está do lado do técnico Filipe Luís. Mas afinal, quem está certo nessa história? Bem, na minha opinião, o nosso treinador Filipe Luís está correto, porque o jogador tem que se adequar ao estilo de jogo. E o Filipe Luís está mostrando que ele está bem colocando os jogadores para desempenhar o futebol dele. Mas o Pedro pisou na bola. Se ele não está treinando, não tem que jogar, hein? Ele é profissional do clube e o clube paga o salário dele, ele tem que prestar o serviço. Tem que correr atrás, né? Se ele achar que vai jogar só por nome, hoje em dia ninguém joga por nome mais. Pedro ficou fora da lista de relacionados do Flamengo para o jogo contra o São Paulo por decisão de Filipe Luís. Anteriormente, Pedro já havia tido problemas também por falta de empenho nos treinos com Rogério Ceni e Dorival Júnior. Pedro tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027 e o valor de mercado avaliado em 143 milhões de reais. Até agora, a diretoria ainda não recebeu proposta pelo jogador e também não quer se desfazer dele tão facilmente. Filipe Luís também quer a permanência do camisa 9, mas agora o atleta terá que provar que quer jogar e fazer a diferença para conquistar essa vaga novamente. Bom, está aparecendo na sua tela a lista de relacionados, é oficial, publicada pelo Flamengo agora há pouco. A lista é para o jogo contra o Santos, que acontece na Vila Belmiro, o próximo compromisso do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E aí, mais uma vez, pela segunda vez, né, de forma consecutiva, o Pedro não está aí. Alguém esperava que ele estivesse, Vênia? Eu, particularmente, eu não esperava. Eu também não, porque depois de tudo que... Talvez se ele tivesse pedido desculpas aos companheiros, o que não aconteceu. Ele fez uma meia-culpa, se justificou. Teve uma conversa, Vinícius? Com o grupo, sim, como a Alcilene contou no VT ali. Com os jogadores, sim. Com o Filipe Luís não teve nenhuma conversa. Ele não conversou com o Filipe Luís. E na nota oficial, como a Alce mostrou também, em nenhum momento ele pediu desculpa. Talvez se ele tivesse pedido desculpas, ele poderia ser relacionado novamente. Porque não faz o menor sentido o Filipe Luís vir a público dizer que ele não está sendo relacionado por conta do treino dele no dia a dia, que está sendo muito abaixo, e aí depois de 2 dias, sendo que só teve um treino, que de fato foi hoje, porque ontem foi reapresentação, e aí não tem como você treinar todos os jogadores, eles ficam fazendo trabalho de recuperação. Então, assim, não daria tempo suficiente para o Pedro mostrar no treinamento que ele merece ser relacionado novamente. Eu não fiquei nem um pouco surpreso, esperava que ele não fosse relacionado mesmo. Inclusive, a informação era essa, que eu ficaria surpreso se ele tivesse na lista de relacionados. Sim. Agora, Fernandinha, eu gostaria de falar sobre a nota oficial do Pedro, se você me permitir. Vamos falar. Porque, com todo respeito ao Pedro, essa nota oficial, assim, primeira informação,
não caiu nada bem no Flamengo. Inclusive, ontem tive a oportunidade de participar do SBT Rio aqui e eu falei isso, que a nota oficial, após a nota oficial do Pedro, entrei em contato com várias pessoas da diretoria do Flamengo e é unanimidade o pensamento. Era melhor ter ficado calado, era melhor não ter dito nada. É porque ele não pede desculpa. Ele não pede desculpa, ele, de uma maneira indireta, ou até mesmo direta, critica o Felipe Luiz, discordando da forma como o Felipe Luiz falou sobre ele, dizendo que ele foi colocado publicamente ali, exposto publicamente. Eu acho que a única parte da conversa, da nota oficial, que eu concordo com o Pedro é que, de fato, ele foi exposto em uma conversa com um jornalista, que no caso o Mauro César, independentemente de quem seja do departamento de futebol, mas ele foi exposto. É essa hora que ele fala, é inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol ter me colocado. A questão é o seguinte, Fernandinha, na nota oficial ele confirma que ele treinou mal. Na nota oficial, ele, com outras palavras, ele diz, fiz pirraça, parece um jogador do Sub-12. Parece que não estamos falando de um jogador extremamente profissional. E, Pedro, com todo respeito, você treina mal há muito tempo. Você não treinou mal agora por conta de uma conversa vazada por um jornalista. Não, você já teve problema com o Rogério Ceni, você já teve problema com o Dorival Júnior, você já teve problema com o Sampaoli. Davi Luiz, que é seu amigo, já disse publicamente que se ele fosse treinador, ele não te escalaria por conta do seu treinamento e disse até mesmo que nessa conversa que você teve com ele, você ficou chateado por conta disso. Então, isso não é justificativa. Ele chegar e dizer numa nota oficial, com outras palavras, que fez pirracinha, não treinou bem por conta de uma conversa vazada, isso não é justificativa. E não custava nada o Pedro pedir desculpas, seja para o torcedor ou para o técnico Felipe Luiz. É desculpa, ele merece, ele tem que sim pedir desculpa, porque ele é muito bem pago para treinar, para exercer o papel dele, que é trabalhar, ser profissional, como o Felipe Luiz disse. Então essa nota oficial era muito melhor ter ficado calado. Como a gente diz aqui no programa, o silêncio muitas vezes não comete erro. E nesse caso o Pedro, com certeza, ele não ia cometer esse erro, porque era melhor ele ter ficado calado. Mas criou uma expectativa do povo, que o Pedro vai dizer, né? Mas o que me deixou mais assim, que eu fiquei espantada na nota do Pedro oficial, é que aquilo ali é a opinião dele mesmo. E na opinião dele, ele tá certo porque ele ficou chateado com uma situação que aconteceu de um jornalista com um membro da comissão, e aí por conta disso ele então ficou chateado, e aí por conta de estar chateado eu não vou treinar bem, eu vou fazer cara de deboche, porque foi isso que o Felipe, Sim. Essa informação que o Felipe entrega, o Felipe fala, ele não treinou bem, o GPS dele mostrava que os números deles eram os piores de todo o treino e que fazia cara de deboche, ou seja, fez uma pirraça, como diz Vene Casagrande. Lucas Pedrosa, tá aí no nosso telão, isso é inteligência artificial, povo? Ok, vocês estão bem, hein? Olha lá, o Lucas Pedrosa, isso é um perigo também, né? Meu pai recebe os negócios de inteligência, aí eu falo, pai, isso é inteligência artificial. Ô, Lucas Pedrosa, sua opinião sobre a nota do Pedro? Cara, não vou dizer que a palavra é desnecessária, porque todo mundo estava cobrando um lado do Pedro. Isso. Inclusive, quem defendia, por exemplo, que o Felipe Luiz foi acima do tom, muito acima do tom, falava: vocês nem ouviram o Pedro, como é que vocês já estão tomando a posição do Felipe Luiz? Só que como a gente sempre falou aqui, a gente parte do princípio que o Felipe Luiz chegou no limite. Chegou no limite da decepção, no limite da frustração, no limite do antiprofissionalismo, que foi o que o Pedro confirmou na nota dele. E outra, eu fico muito, digamos assim, perplexo por um jogador profissional falar que uma notícia, uma fofoca, um print vazado, algo que um membro da diretoria falou, é uma coisa condicionante à forma como ele vai respeitar e vestir a camisa do Flamengo. É verdade. Isso pra mim é um absurdo. É um absurdo. Porque notícia, fake news, mentira, verdade... Cara, o jogador, ele tem que ficar alheio a tudo isso. O certo é ele. Chega lá no Flamengo, gente, que negócio é esse aqui? Só aconteceu mesmo? Quem falou isso? Ele tem esse direito, porque tem o nome dele envolvido. Agora, ele negociar o profissionalismo dele diante de uma notícia, isso pra mim é inacreditável. É inacreditável. Ele jamais poderia justificar que ele treinou mal porque ele se sentiu desvalorizado por um print vazado. Jamais. É a mesma coisa que rola uma fofoca aqui no corredor, o Pedrosa, qualquer momento ele pode sair, hein? Aí eu vou chegar aqui todo dia e vou fazer meu programa de sacanagem? Um absurdo, um completo absurdo, jamais. O Pedro tá totalmente errado nessa história, ele foi antiprofissional e ele continua confirmando que ele foi antiprofissional.
Não pedir desculpa ou pedir desculpa, cara, isso aí eu nem me apego muito. Eu me apego muito mais ao discurso. E é um discurso ruim, porque ele se acertou com os jogadores, mas com o técnico ele não se acertou. Como é que ele vai jogar? Como é que ele vai voltar para a relação? A lista de relacionados estava ali. Inclusive, quem vai sair para o Pedro entrar? Mas eu acho que a desculpa que ele deveria pedir era para a torcida do Flamengo. É isso. Que a torcida... Em relação a não treinar bem. Esse é meu ponto. A torcida que defende essa camisa. Ele deveria pedir os jogadores vão embora, entram outros, o treinador vai embora, vem outro. E a gente, o máximo respeito, a gente aqui é bem clubista e bem respeitador em relação às instituições. O Flamengo é um clube centenário. Então, assim, ele deveria, no mínimo, falar assim, torcida do Flamengo, por tudo que a gente tem, que é um relacionamento, por toda a história que eu escrevi, por tudo que vocês me deram enquanto jogador, desculpa, eu treinei mal, eu tô errado nesse momento. Essa nota oficial é uma falta de respeito com o torcedor, gente. Eu acho, porque com o torcedor. A gente não pode permitir ele chegar publicamente e dizer que, de fato, ele treinou mal. Ele confirma conta de uma fofoca, de uma conversa, de uma negociação. Eu também fiquei perplexo. Porque, assim, não faz o menor sentido. Pelo contrário, ele deveria treinar mais. Vocês estão dizendo que eu só estou valendo 15 milhões de euros, então eu vou treinar pra caramba, eu vou fazer muitos gols, vocês vão ver que eu não estou valendo apenas 15 milhões de euros. Esse jeito mimado, isso não faz o menor sentido. Quando eu falo pedir desculpa, é pedir desculpa ao torcedor. Sim, eu entendo. E chamar... Eu, no lugar dele, a primeira coisa que eu ia fazer na segunda-feira, assim que chegasse ao Ninho do Urubu, é: Felipe Luiz, vamos conversar? Porque após o que o Felipe Luiz disse, gente, não é normal. Como é que ele treina sem conversar com o Felipe Luiz? Isso não faz o menor sentido. Também acho. Assim como eu critiquei o São Paulo quando não conversou com o Pedro, após o preparador físico ter dado um soco na cara do Pedro, eu critico o Pedro por não conversar com o Felipe Luiz. Gente, eu não ia me sentir bem. Como é que eu vou sentar ao lado de uma pessoa que publicamente, com outras palavras, me chamou de vagabundo e eu não quis treinar? Sabe? Então, assim, não faz o menor sentido o Pedro vir publicamente em nenhum momento pedir desculpas ao torcedor. Quando eu falo desculpas, é ao torcedor. Não é ao Felipe Luiz, porque, pelo visto, ele acha que tá certo. Ele entende que não fez nada de errado. Pelo contrário. Mas, assim, eu particularmente achei a nota oficial um absurdo. Eu falei surpresa e você falou perplexo. A palavra é perplexo. Ele ainda dá uma alfinetada na diretoria. Pra mim, é claro. Um membro, ainda coloca entre aspas... Que foi assim que justificaram, Ele dá uma alfinetada no sentido de: tudo bem, vocês estão me cobrando profissionalismo, mas vocês também não são profissionais. Isso. É isso que fica claro também pra mim. Ele criticou o Felipe Luiz também na nota. Mas ele criticou. Eu acho que ele começa a nota dando pancada na diretoria. Isso. Sim, mas e eu acho que no não meio começa da mal, nota... Tá? Agora, eu acho que ele tomou um rumo que ele esqueceu completamente da camisa do Flamengo e do torcedor. Se ele ia sair grandão. Se ele falasse isso, eu me chateei, porém, realmente eu tô errado, eu não deveria não ter treinado bem, mas eu me chateei muito, eu sou um ser humano. Torcedores, eu queria que a torcida me entendesse, me perdoa. Eu vou dar o meu melhor como eu sempre fiz, eu sempre fui um cara que entreguei eu amo essa camisa. Aquele clichêzão bom que o torcedor gosta de ouvir. Quando ele coloca o ego dele acima do Flamengo, é o grande erro. Eu também Porque a partir do momento que ele se sente afetado por uma notícia e ele deixa de treinar, ele deixa de ser profissional, ele tá colocando o que ele sente acima do Flamengo. E se ele se diz rubro-negro, que eu acredito que ele seja, e se ele é um ídolo do Flamengo, ele jamais poderia se colocar acima do Flamengo. E na nota que foi publicada ontem, isso precisa ser dito, a nota não foi publicada hoje, porque hoje que ele ficou sabendo que não seria relacionado. Na nota deu a entender que ele iria pro jogo quarta-feira. Todo mundo imaginou isso. Opa, peraí, parece que ele vai pro jogo, porque na quarta-feira tem Mengão, não sei o quê. Será que ele achou? Com certeza, né? Porque senão não botaria, né? Eu no lugar dele, pensando desse jeito, talvez eu estivesse achando. Ou ele já bota assim, olha, eu não fui relacionado de novo, mas eu tô treinando. A frase é: quarta tem Mengão e só isso que importa. É meio que vamos parar de falar disso e vamos pensar no Flamengo. Não eu tô treinando. Vene Casagrande, solta o drone aí sobre Tati Castellanos. O Flamengo está interessado nesse atacante? Inclusive é pro Pedro abrir o olho, né? Porque é um jogador da equipe da Lazio, equipe italiana, ele faz muito sucesso com essa equipe italiana, que joga justamente na posição do Pedro. Um centroavante que costuma sair mais da área, enfim. Um jogador que o Flamengo está tentando a contratação. Como o jogador já tem um acerto, base salarial, tempo de contrato, que seria até 2029. Agora o Flamengo conversa com a Lazio para reduzir a pedida inicial, que foi de 25 milhões de euros. O que eu não considero um valor alto, tá? Muita gente para e pensa, meu Deus, é alto. Mas, gente, o futebol está inflacionado. A gente vem falando sobre isso. E esse jogador vale 25 milhões de euros. Por quê? É um baita jogador, atua muito bem dentro de campo,
Jogador que tem sucesso por onde passa, tem 26 anos apenas. É um Jovem, jogador que, né? se ele render aqui, se ele performar aqui, o Flamengo ainda pode ter um ganho financeiro com ele futuramente. E é isso, as conversas estão bem encaminhadas, com o jogador tudo certo, mas com a Lazio falta esse acordo aí na questão da parte financeira. Um lado bom para o Flamengo, que uma pessoa do Flamengo me disse, eles estão com problemas de transfer ban. Isso pode facilitar a vida do Flamengo nas conversas, nas tratativas. Mas o Flamengo está extremamente confiante para conseguir a contratação desse jogador. 25 milhões de... 25 milhões de euros que eles pediram inicialmente. Não quer dizer que o Flamengo vai pagar isso. Vai negociar ainda. Exatamente. Vale? Quem é esse jogador? O Vini já traz um pouquinho dele também, ou o Lucas Pedrosa? Argentino, tem 26 anos. Ele começou aqui no Universidade do Chile, e depois ele passa para MLS, né? Ele joga no New York. É uma equipe grande do Grupo City lá também. E aí depois vai para o Girona, justamente por conta dessa ponte. O Girona, para quem não sabe, também é do Grupo City. E quando ele vai para o Girona, ele vai muito bem. Inclusive tem um jogo muito emblemático. Contra o Real Madrid. Eu acompanho o Campeonato Espanhol com afinco. Ele meteu 4 gols no Real Madrid. O Vinícius Júnior até fez gol nessa partida. Para quem não sabe, em 2023, o Girona fez talvez a melhor temporada da sua história, com o Savinho, com o Ian Couto. O Ian Couto hoje está no Borussia, o Savinho foi para o Manchester City. Foi o momento que eles chegam no Bahia, não foi? Foi um momento... um pouquinho antes. Como assim que eles chegam? O Grupo City, foi né? Foi um pouco antes, mas Foi o momento que todo mundo ficou, olha o Girona, não era? Exatamente, não era isso. é o ecossistema. Sim. Tanto é que, como eu disse aqui, o Savinho, ele vai para o Manchester City. Ele vai em degraus. Você passa pela MLS, vai pelo Girona e agora ele chegou a Lazio depois dessa transferência. É 9. É o cara que é centroavante, que mete gol, mas também se movimenta muito bem. É um 9 moderno. É um cara que consegue fazer diagonal, consegue marcar nessa pressão alta, que é algo que o Filipe Luís gosta muito. É um ótimo jogador. Agora, uma coisa que no Flamengo me disseram, eles avaliaram muito também o extracampo desse jogador, que tem bom comportamento, um cara extremamente focado. Pediram para ressaltar isso quando fosse publicar do que aconteceu, a informação. Né? E tem uma boa notícia, nas redes sociais a torcida gostou, ou seja, é sinal que agora a diretoria não vai voltar atrás. Tem voltado muito atrás ultimamente. Eu tô falando alguma mentira? Teve jogador que ficou sabendo que não ia pro Cruzeiro mais durante o jogo, no intervalo do jogo, a gente pôde ver ontem o Matheus Gonçalves falando. Ué, não tô sabendo. A última informação que eu tenho é que os presidentes estavam certos. E ele não vai mais, né? Não vai mais. Tá relacionado, inclusive. Então, assim, é um fato. A gente fala aqui em tom de brincadeira, mas é um fato. O Flamengo já voltou atrás em 3 negociações por conta de repercussão negativa. Do Mickey, do Vitor Hugo, que iria para o Famalicão, e agora o Matheus Gonçalves, que ia para o Cruzeiro. Mas agora a torcida comprou a ideia, então eles não devem voltar atrás. Muito bem. E o meu fogão, hein? David